Olha, normal já está entrando. Oi, você. Ótimo, cada vez melhor. Eu ainda. Oi, Claudete, tudo bem? Agora ela está entrando já, né? Já. Ainda não entrou, mas vamos ver. Esse convite, porque alguns precisam que tenha a pergunta para entrar. Outros entraram sem a pergunta, permite? Eu ver se tu ganha. Essa. Oi. A pergunta já está. Pronto. Pega essa. Vamos ver. Para todos dessa vez. Tem mais aqui? Belezinha, Nicole, Nicole, e mais feia. Tem algumas, né? Manuar, você gostaria de teste? Pois olha, eu estou já na linha, tá gravando inclusive a nossa conversa. Ah, nossa, vai ficar um pouquinho aí. Mas depois na edição vocês cortam, né? Corta essa parte inicial depois, não é? Isso, né? Nos contatos ali, sentados, né? Então faz tudo certinho. Como se a gente pediu para gravar a Lúcia da cara, né? Pois é. Pode servir depois para outras alunas, né? Pois é, uma coisa muito boa, né? É muito bom. Ó, tem entrando a Vera Cunha. Cara, como é que tá? Oi, Terezinha. Hein? Agora está entrando a Maria, do encontrando. Cima.
Temos ainda 4 minutos. Vamos aguardar se chega mais alguém nesses 4 minutinhos. Ali está dizendo que estamos em 19, né? Estamos começando, né? Só 2 minutos, né? Podemos. Às 20 horas e 1 minuto, né? Então, boa noite a todas. E como nós estamos agora realizando a terceira aula dentro do curso do Espírito Santo, Alma da Igreja e do Mundo, vamos iniciar invocando o Espírito Santo sobre nós e sobre nossa aula desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, nosso tema vocês já receberam, são 14 páginas. É claro que nós não vamos reter página por página, mas faço uma breve introdução agora e depois tenho aqui em mãos 14 perguntas que vieram sobre o tema. Então, ao invés de eu falar do tema e depois responder as perguntas, eu vou respondendo as perguntas já dentro do próprio tema que nós vamos estudando nessa base de perguntas, e depois no final, se tiver algumas perguntas ainda, colocar à disposição. O tema nos leva para pensar a ação do Espírito Santo como igreja, ou seja, não a ação do Espírito Santo como indivíduo, porque há 60 anos atrás, nosso querido e saudoso Papa João XXIII convocou o concílio esperando um novo Pentecostes da igreja. E o concílio foi realmente uma grande experiência do Espírito, que nós podemos dizer que é o Espírito Santo, a alma do concílio, levando a igreja a uma verdadeira e própria atualização na fidelidade criativa da revelação. O Espírito Santo entrou e varreu toda a poeira, todas as telhas de aranha que estavam dentro da igreja, deu uma limpada geral e soprou forte. E aí, então, nós temos esta obra maravilhosa chamada Concílio Vaticano II, e que alguns dizem que vamos levar 100 anos para aplicá-lo. Já passaram 60, não é? Em todo caso, estamos animados ainda, não é? Em aprender com o concílio, nesta força que o Espírito Santo constituiu uma igreja
dentro de uma profunda reestruturação, reforma, a partir de conceitos básicos. Por exemplo, a igreja modelo da Trindade. Assim como o Pai ama o Filho e o amor entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo nesse relacionamento trinitário, uma igreja que vive como povo de Deus. Esse conceito aparece no Concílio Vaticano II. Até então, a igreja era a igreja hierárquica. O Papa, cardeais, bispos, sacerdotes e o povo de Deus. Era uma pirâmide. Com o Concílio Vaticano II, a pirâmide se desfaz e aí se entende a igreja sempre sentada em círculo, onde todos estão no mesmo nível, também o Papa. Também o Papa é povo de Deus. Também ele faz parte desta caminhada. E essa foi a grande, vamos dizer assim, revolução do Concílio Vaticano II, que veio fazer com que o mistério da igreja não fosse só um objeto de conhecimento teológico, mas um fato vivido como uma experiência de comunidade daqueles que creem, daqueles que realmente acreditam. E que daí que nós vamos recordar a expressão do corpo místico de Cristo. Que nós formamos este corpo na unidade da Trindade, onde todos são membros do mesmo corpo, onde Deus não deseja uma casa construída pelo homem, mas deseja a fidelidade à sua palavra, ao seu projeto e ao próprio Deus, quem constrói a casa, mas de pedras vivas marcadas pelo seu Espírito. Esta expressão nós vamos encontrar na homilia da Santa Missa no início do ministério do Bispo de Roma, já lá em 2013. Portanto, esta expressão bonita do Papa Francisco, que Deus não deseja uma igreja construída simplesmente pelo homem, mas fidelidade à palavra de Deus, neste projeto que Deus vai construindo sobre pedras vivas que somos todos nós, da igreja viva. E é nesse sentido que nasce, então, a necessidade de uma unidade, nessa palavra bonita aí, depois vai aparecer, não é? Uma unidade de muitas facetas, de muitos lados, não é? A unidade poliédrica. Poli significa muitos lados, como o dado da paz, por exemplo, não? Ou então um triângulo, o prisma, não é? É a mesma peça com vários lados. Nesta pluralidade de pessoas e de carismas, a unidade na pluralidade. Por isso, esta associação ou organização trinitária. A palavra feia que está escrito aí, não é? Sintaxe trinitária, né? Sintaxe significa organização, significa associação trinitária. Neste povo de Deus que caminha criando relações trinitárias, não é? A partir do mandamento novo de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a regra máxima para estabelecer relações trinitárias dentro da igreja, corpo místico de Cristo, onde não existe um único lado, mas na pluralidade. Depois nós vamos falar dos carismas, né? Então de uma igreja carismática, que nós já falamos a outra vez. Igreja carismática que não é do movimento carismático, mas é a igreja dos carismas, que o dom do Espírito, que o Espírito Santo vai soprando esses dons todos da mais variada forma dentro da igreja, suscitando carismas para tempos determinados da caminhada da igreja. E aqui então tem a primeira pergunta, dizendo assim: a experiência do Concílio Vaticano II para a igreja, podemos afirmar que foi mais um caminhar
sobre a história dos desígnios de Deus para a humanidade? Com certeza, com certeza. Foi uma inundação do Espírito Santo que veio fazer com que toda a igreja voltasse para os verdadeiros desígnios de Deus para a igreja e para a humanidade. Por isso, esse caminho, que até hoje tem gente que não aceita, né? A gente pode dizer isso também. Tem gente que não quer, está ainda lá querendo ressuscitar defuntos de 60 anos atrás, né? E aí, então, um resgate de muitos símbolos e essa vontade, né, de voltar à missa em latim, grupos dentro da nossa própria igreja, nem sabe responder à missa, não sabe, já perderam isso, né? Aliás, eu encontrei na minha história em Maringá, uma vez vieram lá um grupo, 3, 4 senhores, já de uma certa idade, pedindo missa em latim. Aí eu perguntei, quem é de vocês que sabe responder a missa em latim? Nenhum deles. Então querem a missa para folclore? A missa não é folclore. Ela falando de um parênteses, o Papa Bento XVI autorizou a missa para aqueles grupos que tradicionalmente têm a tradição de celebrar a missa em latim. Mas não vamos criar missa em latim agora à torta direito na igreja para satisfazer um grupinho de tradicionalistas que querem voltar ao passado, né? E aí já tem uma porção de coisas. Padre resgatando paramentos do passado, usando solidel preto, esses adereços, né? Que depois não servem para nada, a gente sabe disso, né? Que são tudo roupa, vestimenta que não serve absolutamente para nada, não vai salvar ninguém, não. O Vaticano II foi a grande reforma da igreja em todos os sentidos, a começar pelas roupas, pela estrutura, não é? Mas, em final de contas. Aí vem a segunda pergunta, dizendo assim, quem faz parte do magistério da igreja poderia nos explicar melhor esta expressão sensus fidei e sensus ecclesiae? Ou seja, o sensus fidei é o sentido da fé, do fiel. Eu tenho a minha fé é dom que Deus me deu de acreditar, não é? Eu, você, cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos parte de uma fé coletiva, de comunidade, da igreja. Então, sentido de igreja, o sentido da minha fé particular, da minha fé individual e da minha fé que faz parte da comunidade dos filhos e filhas de Deus. Por isso, sensus fidei, fé individual, sensus ecclesiae, fé comunitária, que me alimenta para continuar nos caminhos do Senhor. E aí vem o tema, quando se fala do sensus fidei, aqui tem uma pergunta, perguntando se de fato o sensus fidei, a infabilidade e sinodalidade estão coligados, com autoridade, obediência, liberdade. Como podemos entender essa ligação? Olha, esse sensus fidei, a minha fé, ela só tem seu sustento, ela é individual, mas ela é comunitária. Ela se alimenta e vive em comunidade. Aliás, é o evangelho de hoje, do Tomé, né? Meu Senhor e meu Deus. Ele não acreditou no testemunho dos irmãos. Nós vimos o Senhor. Não acredito, não. Se eu não ver, acredito, não. Pois é. Então, ele perdeu a chance de acreditar no testemunho dos irmãos e não acredita por quê? Porque ele não estava na comunidade, ele estava fora. Ele só vai entender a hora que se encontra pela segunda vez também no cenáculo, em comunidade, aí ele vai e faz a experiência de tocar, de ver, né? E sentir. E aí, então, meu Senhor e meu Deus. Portanto, a fé, ela é individual e nós vivemos coletivamente esta fé. Quem vai responder no final da vida, cada um vai prestar conta dos seus atos, mas a nossa fé, ela é alimentada e cultivada na
comunidade. Por isso, a sinodalidade. Sínodos, sinodo em latim significa caminhar juntos, não é? Caminhar juntos. Para dizer, eu quero fazer uma caminhada com a igreja e ouvir a igreja, ouvir as pessoas que caminham comigo, não é? Então, a autoridade, aquela que tem a palavra autorizada para conduzir o rebanho, para conduzir a comunidade, e todas as comunidades têm que ter uma autoridade, uma cabeça, um coordenador, um animador, não é? Autoridade, que devemos obediência. Na obediência, que nós podemos aceitar ou não, somos livres. Você aceita, você fica na comunidade. Você não aceita, você está fora da comunidade. Você é livre. Então, você é livre em aceitar ou não a autoridade do Papa Francisco, mas ele é a autoridade constituída, escolhida pelo Espírito Santo para ser o Papa da Igreja hoje. E nós devemos obediência para a autoridade. Então, aí que está a ligação. Eu sou livre em obedecer. Se eu obedeço, eu permaneço em unidade, em comunhão com a autoridade que é a igreja, ali representada. E se eu não obedeço, porque eu sou livre, né, em fazer aquilo que eu posso tomar decisões, então eu permaneço dentro ou fora. Depende da minha liberdade e a fé com que eu cultivo essa relação que deve existir. Por isso que nós vamos encontrar, já aí no texto, né, que vocês têm, na página 9, nós vamos encontrar essa relação do sensus fidei e do sensus ecclesiae, onde os pastores em comunhão colegial e hierárquica com o bispo de Roma, que é o Papa, garantindo que nos processos e nos eventos sinodais se desenvolva a fidelidade ao depósito da fé, na escuta ao Espírito Santo para a renovação da missão da Igreja. Então, nesse sentido, é que nós devemos obediência à autoridade constituída. A pergunta número 4. Muitos cristãos ainda pensam que, em matéria de religião, a infalibilidade concentra-se somente no Papa. Como explicar de forma simples aos cristãos de hoje que a infalibilidade se estende a todos os batizados? Então, essa é uma expressão também do nosso Papa Francisco. É ele que afirma, também os outros anteriores, porém, nós temos essa palavra do Papa Francisco, onde ele diz que todos os batizados, desde o primeiro até o último, atua a força santificadora do Espírito Santo que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude desta união que o torna infalível. O que é que torna infalível? É a força santificadora do Espírito Santo no povo de Deus, que em virtude da unção do Espírito Santo, nós nos tornamos infalíveis, isto é, acreditando ou não, para constituir a partir da palavra a atitude de obediência à palavra de Deus. Por isso não se pode enganar-se, diz o Papa, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé. A presença do Espírito Santo confere aos cristãos certa connaturalidade na realidade divina, para que ele possa captar até intuitivamente, embora não possua os meios adequados, para expressar com precisão. Então, nós somos infalíveis enquanto nós aceitamos a verdade e vivemos segundo a verdade.
Essa vem a infalibilidade dos cristãos, porque a verdade vos libertará. Então, a nossa verdade é que deve permanecer nos nossos atos, no nosso testemunho, na nossa palavra, no nosso comportamento, aí está a nossa verdade. Para nós sermos de fato infalíveis, é seguir a verdade. Depois nós vamos falar da infalibilidade do Papa, né? O Papa, ele também é infalível, porque quando faz os seus documentos que vêm para determinadas verdades fixas, permanentemente, declaração que deve acontecer dentro da igreja, dentro de pontos bem concretos, é que o Papa, quando faz o decreto de determinadas verdades ou coisas que estão em dúvidas, é ou não é, começa aí, então tem que ter uma palavra final, a palavra final é do Papa, ali então nós todos somos convidados a obedecer. Então aí são os dogmas. Ninguém é obrigado a obedecer, somos convidados a obedecer, né? Porque é uma verdade de fé declarada, confirmada pelo Papa. Mas volto a dizer, sempre dentro da liberdade, né? Ninguém será coagido a nada. Então é nesse sentido que nós entendemos a infalibilidade do Papa. E aí a outra pergunta, número 5, são só 14, né? A obediência à unidade tem diferença? Olha, não tem diferença, porque se você não obedece, você não está unido. E se você não está unido, você não obedece. Ou seja, as duas coisas andam juntos. Para que eu possa viver a unidade, eu tenho que obedecer às regras do jogo, seja onde seja. Na igreja, no grupo, no movimento, aonde for, existem regras, normas. O carisma é feito de uma série, né? Tem regimento, não tem? Tem regimento para a branca dos efesinos, para os focolarinos, para os voluntários, não é verdade? Então, eu obedeço, eu estou unido. Eu não obedeço, estou fora da unidade. Não é? Então, por isso, não tem diferença, não é? Mas uma dependência. Uma depende da outra no caminho da vida cristã. O Papa São João Paulo II dizia que está emergindo na autoconsciência da Igreja o princípio mariano e a coessencialidade entre os dons hierárquicos e os dons carismáticos. Poderia explicar isso? Então, o princípio mariano vai aparecer na pergunta número 7 também. A pergunta número 7 diz assim: fale-nos do perfil mariano da igreja, porque Maria é modelo da igreja. Então, são dois temas que dentro do movimento dos focolares, isso já quando eu era padre jovem, né, já se tratava deste tema e que para mim foi uma grande novidade. Foi o perfil mariano e o perfil petrino. O perfil mariano é uma igreja marcada pela ternura, pela acolhida, pela misericórdia. Uma igreja, vamos usar a expressão do Papa Francisco agora, de uma igreja em saída, uma igreja aberta, uma igreja onde todos têm lugar, onde todos são considerados, vividos como filhos e filhas de Deus. Uma igreja maternal, com rosto de mãe. E aí veio aquela expressão, o rosto materno de Deus. Deus é pai, vai ter um rosto de mãe, que acolhe. Esse é o perfil mariano. O perfil petrino é o perfil de Pedro. Pedro, o primaz da igreja, ele é a figura da estrutura, da instituição.
Pedro representa ali a instituição, a organização, a estrutura e a autoridade. Então, é aquele aspecto que é mais pesado e é mais difícil também. Então, onde a autoridade manda e todo mundo obedece. Uma igreja de perfil petrino, que é necessária, precisa de estrutura, instituição, de autoridade, mas a forma de exercer essa autoridade pode ser marcada por um perfil mariano. É uma autoridade mais mariana do que petrina, né? É um papa mais mariano, mais terno, mais próximo, mais amigo, mais chão do que um papa do trono, das honrarias, da separação, né? E assim a gente pode aplicar para os vários setores da igreja. Um bispo mais mariano, né? Acolhedor, simpático, terno, compreensivo, um coração grande, abraça todo mundo, ama todo mundo, não tem diferença das pessoas. É um bispo mariano, né? Mas ele é o bispo, ele é a autoridade da igreja, ele tem que cuidar da estrutura, da instituição. Mas a forma que ele tem, a autoridade de Pedro, constituído, nomeado para isso, ele exerce não de uma forma de quem está em cima mandando os que estão embaixo, mas ele governa sentando junto. Ele governa fazendo com que todos sintam-se acolhidos e valorizados no seu aspecto de filho e filha de Deus, como povo de Deus, igreja, corpo místico de Cristo. Tudo isso vem neste jogo. Então, para compreender perfil mariano, a ternura. Perfil petrino, autoridade. A autoridade pode ser uma autoridade terna, misericordiosa, como pode ser uma autoridade independentemente. Aquela expressão na expressão dos italianos, né? Qui comando io, aqui mando eu e acabou. Não quero ouvir ninguém, eu mando, eu decido, eu faço. Então, essa é uma autoridade que está ali sentado no trono, não é? Com todo o poder e glória, não é verdade? Então, o princípio mariano e a coessencialidade entre os dons hierárquicos. Então, aí vem, né? A hierarquia da igreja tem um dom, né? Tem um Espírito Santo que está ali iluminando também a hierarquia da igreja. O Papa, cardeal, bispos, padres, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma organização qualquer, de um clube, tem uma hierarquia. E esta hierarquia, ela vai ser ali o elo de unidade. Então, os dons hierárquicos, né? Que vai ajudar a discernir. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Vai discernir os carismas. Os carismas que são dons, que o Espírito Santo dá, como diz a palavra, que o Espírito Santo sopra onde, quando ele quer. Então, a hierarquia vai discernir os carismas, mas não controlar os carismas. Os carismas são dados a quem o Espírito Santo quer. Então, nós não temos domínio do Espírito Santo. Né? Ninguém tem o Espírito Santo na totalidade. Não. O Espírito Santo é dado a todos, né? Com seus mais variados carismas. E esses carismas são reconhecidos pela igreja, ou não reconhecidos. E todo carisma é dado para o bem comum da comunidade, não é para benefício próprio. Não é para criar uma igreja própria. Não? Todo carisma é dado para o bem comum. Então, por isso que os dons hierárquicos, a hierarquia da igreja, deve discernir os dons, né? Dons carismáticos para o bem da igreja.
Tá bom? Se não ficar claro, depois volte a perguntar. E aí a pergunta 7, né? Já falamos do perfil mariano, que é o modelo da igreja. E depois a pergunta 8, o carisma da unidade é um estilo providencial. É uma ajuda poderosa para viver esta mística evangélica em nós? O que é mística? Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui falando do carisma da unidade dado pelo Espírito Santo a Chiara Lubick, e que esse dom que ela recebeu, repartiu, multiplicou, triplicou, e todos nós estamos participando deste mesmo dom, deste mesmo carisma que ela recebeu do Espírito Santo. É dado para a igreja e para todos aqueles que sentirem, de modo livre, que este carisma foi feito para ele. Esse carisma é para mim. Então, eu quero buscar essa ajuda, como diz a pergunta aqui, uma ajuda poderosa para viver a mística do Evangelho, a mística evangélica. E aí o que é mística? Mística é um sentido sobrenatural que damos ao natural. De uma maneira muito simples, né? A mística do momento presente, por exemplo, né? Como viver o momento presente? Essa é a mística. É o sentido que eu dou àquilo que eu faço. Posso fazer por fazer, posso passar de qualquer jeito, reclamando o tempo todo, né? Mas eu posso sentir, não. O momento presente é único e irrepetível. Viver bem o momento presente, né? Essa é uma mística, né? E aqui voltamos de novo, né? Uma outra mística que a Chiara passa para nós, né? É aquela expressão que ela ensinou às crianças, né? Nós já falamos também. Por ti, Jesus, eu vou atender o telefone, por ti, Jesus, eu vou cozinhar, por ti, Jesus, eu vou falar aquela pessoa, por ti, Jesus, por ti, Jesus. Quantas vezes a gente pode estar repetindo isso por dia? Isso é uma mística. É um sentido sobrenatural que damos ao natural. Aquilo que a gente está fazendo todo dia. A gente pode fazer por obrigação, fazer para se ver livre, né? Eu vou conversar com ela, agora nem por telefone, a gente não pode nem se encontrar mais, né? Mas, enfim, então, resumidamente, mística é o sentido sobrenatural que damos ao natural da vida. Pergunta 9. Eu gostaria de entender melhor, quando faço exame de consciência, o que significa vivi as suas virtudes negativas, referindo-se a Maria. Essa é uma expressão própria de Chiara. As virtudes negativas seria assim, o silêncio, o recolhimento, a contemplação, a oração individual, né? Isso seriam as virtudes negativas do entender de Chiara. Podemos até buscar, né, outras formas para entender isso, que como Maria, né? O silêncio, por exemplo, né? Às vezes a gente fala mais do que precisa, né? Então eu chego a fazer o exame de consciência à noite e dizer assim, mas eu não fiz silêncio, eu não calei, né? Perdi a ocasião de fazer silêncio, né? Mas enfim, então, virtude negativa é todo o recolhimento, o silêncio, a contemplação de Maria no dia a dia. O Papa fala da unidade poliédrica. Ainda não é claro para mim, poderia explicar? É aqui nós falamos há pouco, né? Poli, grego, muitos, édrico, lados, faces, muitas faces no mesmo objeto, né? Então a unidade na pluralidade, a unidade na diversidade. E aí voltamos àquela expressão que falamos a vez passada sobre o diálogo com os pentecostais. Procurar o que nos une e não aquilo que nos divide. Esta é uma mística que nos ajude a viver a unidade poliédrica, esta unidade na diversidade, porque todos fazem parte da mesma realidade, buscando o que nos une e não aquilo que nos divide. Com relação aos vários carismas da igreja, qual o desafio
devemos ultrapassar para podermos testemunhar juntos uma igreja missionária em saída, modelo de paz? Olha, vamos pegar uma expressão também que nós já ouvimos, já aprendemos também, não é? Com Chiara. Como, diante dos vários carismas da igreja, a gente possa viver essa igreja missionária, igreja aberta, em saída, na unidade, amando o carisma do outro mais do que o nosso. Não é assim? Ou estou fazendo confusão? Não, né? Isso é uma expressão que Chiara deixou bem clara para todos, nós falando sempre, né, dessa diversidade de carismas, né? Então, nós só faremos uma igreja missionária, aberta, uma igreja da paz, quando os carismas forem valorizados por todos. Por todos. Todos os carismas e dons do Espírito Santo são dados para o bem comum. E se é para o bem comum, é para o bem de todos. Agora, eu me encontro mais nesse carisma do que no outro, né? Então, eu gosto mais da renovação carismática, por quê? Porque oram em línguas, porque fazem cura, porque louvam, porque bate palma, porque cantam, porque se abraçam, por exemplo. Ótimo, você não, eu não gosto então eu vou para o movimentos focolares, que é mais silencioso, mais contemplativo, mais concreto, mais sei lá o quê, não é? Então, mas ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de escolher, e que sou atraído, eu tenho que amar a renovação carismática mais do que os movimentos focolares. A renovação carismática vai ter que amar os movimentos focolares mais que a renovação. Quando existir essa relação de um amor concreto entre nós, nessa pluralidade de carisma, porque cada dia o Espírito Santo faz surgir carismas novas, novas comunidades, novos movimentos, né? Nossa, é uma revolução. O Espírito Santo está agindo assim de forma até assustadora, de vez em quando, né? Porque cada dia surgem comunidades novas, não é verdade? Então, se essas comunidades começar a viver cada um para si e Deus para todos, nós vamos ter uma série de igrejinhas dentro da igreja. E isso nunca foi vontade do Espírito Santo e muito menos projeto de Deus. Igrejinhas dentro da igreja. Ah, eu sou católico apostólico romano. Tá bom, mas e daí? Católico apostólico romano carismático. Não, eu sou católico apostólico e participo do movimento para que ele me dê força para mim ser mais fiel cristão na igreja. E somos igreja. Os carismas sempre são em benefício do formar comunidade, formar igreja, é para o bem comum de todos. E não para formar guetos, não para formar pequenas igrejinhas, né, domésticas, né, aí para cá e para lá, fazendo bem o que a gente quer, né, se tornando mini bispos ou mini papas e dando ordens para todo mundo como se fosse autoridade máxima. Então, esta pergunta é fundamental para que tenhamos, de fato, uma igreja missionária, uma igreja em saída, modelo de paz. É preciso que haja entre os mais variados carismas a unidade, o respeito e o amor para que todos possam fazer a igreja mais bonita. A igreja, não o movimento mais bonito, não o movimento mais importante. Por isso que o Papa aí deu todas as normas aí para os movimentos todos, não é? Nesta caminhada de unidade, do ecumenismo dentro da própria Igreja Católica, não é? Porque senão daqui a pouco, né, cada um se torna dono de um pedacinho do território e ninguém é dono, porque a igreja é de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é que suscita toda essa variedade de dons e carismas como um belo jardim florido. Essa imagem também é de Chiara Lubich, que ela compara os carismas num belo jardim, cada um com a sua cor, mas formando uma beleza única, formando esta unidade para a beleza não própria, mas para a beleza do todo. Não para resplandecer a minha beleza, a minha cor é mais importante que a cor do outro. Não, no jardim não existe isso. Cada um com a sua cor,
formando esta harmonia, esta fraternidade. E na harmonia de todos é que está a beleza da igreja. E não cada um para si e Deus para todos. Então, este é o grande desafio hoje para a igreja, não só do Brasil, para a igreja católica, apostólica, romana. A 12ª, Dona, poderia nos explicar melhor a diferença entre falsa e verdadeira consolação, que está naquela parte da lição que fala sobre discernir a voz de Jesus entre nós. Exatamente, né? Quando a gente entra em oração, meditação, vem várias inspirações, né? Consolação, conforto, desafio, inquietude, né? Então, como é que eu posso discernir de fato a verdadeira e a falsa consolação? A verdadeira é quando me leva para um compromisso maior em dar a vida e amar, por primeiro amar a todos e amar a cada um. A consolação falsa é quando aquela que vem para satisfazer os meus desejos pessoais. A oração hoje foi ótima e tal, porque Deus me falou que eu devo continuar assim pro resto da vida. Não, isso não dá, né? Como continuar assim? De que maneira? Assim, né? A consolação verdadeira é aquela que me leva sempre para um relacionamento verdadeiro, para sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro. Porque esse é o caminho. Porque no final, nós não vamos contar diante de Deus, nós não vamos contar quantas Ave Marias rezamos, não vamos contar quantas novenas, quantas romarias, quantas peregrinações. A gente vai se contar do quanto amor você dedicou ao próximo. Esta é a solidariedade concreta. É essa que vai nos salvar no final da vida. A oração, o terço, a novena, tudo isso que eu rezo também todo dia, né? Tem que rezar mesmo. O Papa está pedindo para rezar todo dia. Mas eu rezo porque eu preciso ter um coração grande para amar a todos, servir a todos e fazer o mundo melhor. A oração me leva para uma abertura ao próximo e não para um fechamento naquela busca salva a tua alma. Isso já foi. Fala-nos um pouco da hermenêutica, que diz a penúltima pergunta. Temos tempo ainda, não? Fala-nos da hermenêutica da descontinuidade e ruptura e também da hermenêutica da reforma. A palavra hermenêutica significa interpretação. A interpretação da descontinuidade e ruptura e da reforma, ou seja, interpretar a ação do Espírito Santo que veio fazer com que a igreja, na reforma, na mudança, houve, então, vamos dizer assim, uma separação, a ruptura. Essa é a palavra que usa aqui, uma descontinuidade, não? Ou seja, a culpa aqui não é de Martinho Lutero, não é? Mas Lutero, um sacerdote que começou a interpretar de uma maneira diferente, nova, revolucionária, né? Certas práticas dentro da igreja, maneira de ver, de conceber, interpretações, e precisa fazer, de fato, umas mudanças mais radicais do que aquela que nós já estamos percebendo. Na verdade, o que ele queria era permanecer dentro da própria Igreja Católica, mas propondo algumas mudanças mais radicais, né? E aí não foi compreendido na sua época, né? E aí então acabou saindo e formou, não é, o luteranismo, que nós chamamos de reforma, para esta descontinuidade, né, da Igreja Católica, mas para viver também o mesmo evangelho, para viver a mesma doutrina, né, a doutrina cristã que brota do evangelho, de uma maneira e de uma forma diferente.
Então aqui não se trata de condenar ninguém, mas de interpretá-lo no seu tempo, na sua época, nas razões pelas quais ele propôs essa descontinuidade ou esta ruptura. Então, nós precisamos fazer uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação da reforma, das mudanças, sem criar ruptura, sem romper, sem quebrar laços de unidade, né? E entender o que está acontecendo, interpretar, buscar, conhecer, discernir na luz do Espírito Santo. A última pergunta para consolo de vocês, né? Aqui é uma vovó que está preocupada com os netos. Como fica a educação religiosa dos netos que são presbiterianos? A avó é católica, eles estudam em colégio católico. Podemos oferecer o nosso conhecimento a eles, mesmo a mãe não aceitando? Olha, eu acho que a gente tem que interpretar que nós não podemos fazer proselitismo, convencer. Os netos, eu também não sei que idade eles têm. Se são crianças, adolescentes, jovens, que têm isso do colégio católico, não é? Então, se a mãe consentiu colocar os filhos presbiterianos numa igreja católica, é sinal que ela concorda que lá dentro é um colégio católico e tem orientação católica, e aí então você vai perceber que ali dentro os filhos vão receber a doutrina católica. Então, e se a avó vai ensinar, vai ajudar, vai incentivar os netos e educar na religião católica, a mãe não pode reclamar porque ela já colocou os filhos no colégio católico. Se ela não quisesse que os filhos tivessem contato com a religião católica, não teria colocado no colégio, entende? Então, aqui, essa assim. Agora, nós não podemos absolutamente forçar ninguém a aderir às nossas convicções religiosas. Então, não sei, forçar, sei lá, os meninos, os jovens a determinadas práticas católicas porque são presbiterianos. Não, eles vão conhecer a religião católica, vão conhecer a igreja presbiteriana, a doutrina e as orientações, e depois eles vão ser livres para escolher. Ninguém está confinado, né? E essa é a liberdade dos filhos de Deus, que nós não podemos estar abusando ou querendo forçar o conhecimento, a experiência, porque se não for católico não se salva. Não, pelo amor de Deus, não é isso também, né? Tem outras igrejas que falam isso, nós não falamos isso e nem queremos isso, né? Então, para a vovó, para as pessoas que estão aí preocupadas com os filhos e netos que estão de uma igreja, estão indo, oferece para eles uma experiência de fé. Porque mais do que doutrina, mais do que conhecimento teórico, mais do que aprender a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve Rainha, os jovens hoje precisam de uma experiência de fé. Os jovens precisam fazer uma experiência do seguimento de Jesus. Eles precisam experimentar de fato o que significa ser discípulo de Jesus. Não é práticas externas, é muito menos práticas formais, o formalismo, o ritualismos, tudo isso passa. Só o amor permanece. Então, o que nós temos que aprender, o que nós temos que aprender e educar os nossos filhos e netos, não é para a religião A ou B, é proporcionar uma experiência do encontro pessoal com Jesus. É isso que salva. É isso que nós precisamos, independentemente de religião. Tá certo? Oferecer um encontro pessoal com Jesus, através da palavra, através da vida comunitária, através da Eucaristia, através da vida, mil e umas formas, mas eles precisam fazer a experiência.
né? A partir de grupos de jovens, grupos de convivência, que eles possam experimentar a presença viva, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É isto que vai salvar, esta vida comunitária é que vai fazer com que, de fato, todos nós nos sintamos hoje uma igreja viva, acolhedora, uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco, uma igreja onde todos têm lugar, onde todos têm lugar, porque a igreja é de Jesus Cristo e o coração de Jesus é infinito. E nesse coração é que nós nos encontramos todos. Então, por isso, vamos mais uma vez hoje, né, pedir que o Espírito Santo nos ilumine neste caminho que nós estamos, dentro deste carisma da unidade. Agradecer todos os dias a Chiara Lubick, que foi aberta a este carisma e que acolheu e que passou pelo que passou, diante de todo sofrimento e também momentos de ser mal entendida e perseguida, mas perseverou e que hoje participamos deste carisma, que é um grande presente de Deus para a igreja do passado, do presente e do futuro. É o que mais precisamos hoje na igreja, é a unidade, a comunhão entre nós, cristãos, no senso fidei, no senso da fé e no senso eclésia, no sentir igreja, comunidade. É ali que nós alimentamos de fato a nossa fé. Na igreja, templo grande, mas na igreja que formamos dentro de nossas casas, de nossos focolares, onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou ali no meio deles. Essa é a igreja viva que nós queremos levar e formar como testemunho para a conversão do mundo e para uma igreja sinal do reino definitivo. Aqui e agora, neste tempo que nós estamos vivendo, neste tempo complicado, difícil, com muitas perguntas, como nós já falamos, mas nós precisamos entrar dentro desse aspecto, como também o nosso texto hoje lembra, da escuta. Grande escuta. Tem muita gente que está ouvindo, mas não está escutando. A gente ouve com os ouvidos, mas escuta com o coração, né? É aquilo que depois vamos encontrar em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, Shema Israel, escuta, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o escutar, Shema Israel, escuta, meu povo, porque eu sou o vosso Deus, o único Deus, o único. E amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Se você tiver alguma pergunta ainda, temos ainda alguns minutos antes de chegar às 9. Eu queria perguntar, Então, são da mesma raça e da mesma comunidade, né? Eles têm missão diferente, né? A missão que faz com que cada um deles se cumpra diante de Deus, não é? A missão, onde a diferença de terminologia para diferenciar o trabalho de cada um. Todos têm a mesma missão, não é? Para, assim, quando tem 2 nomes na mesma comunidade, você inventa um sobrenome, não é verdade? Então, tem tanto João na comunidade, né? Mas é o João mais gordo, é o João mais magro, é o João... Isso é a característica que fez com que fizesse essa distinção entre um e outro. Ok? Para proselitismo, eu não prestei muita atenção. Repete, por favor. Proselitismo é fazer propaganda da própria igreja para conquistar cristãos ou fiéis para a tua igreja. Prosélito é aquele que é seguir, né?
Então, é o segmento de pessoas para formar grupos, porque só o teu grupo salva, não é? Então, isso é o que fazem muitos nossos irmãos pentecostais, não é? O proselitismo, vão à caça de pescar, não é? Cristãos fiéis para a sua própria igreja. Obrigada. Pronto, Betty. Podemos concluir? Já ótimo. Obrigado a vocês. Obrigado.